Aqui nesta sala nós temos pessoas em relação dialética, em relação até certo ponto contraditória. Aqui você tem políticos. Esse caboclo que está do lado aqui, a Júnia que está ali, nós somos políticos. E aqui eu vejo uma plateia de artistas. Os artistas têm sempre certa reserva com os políticos. E tem que ter. Porque a coisa mais importante para o artista é a liberdade. E o político trata de poder. Trata de, certa maneira, né, se não for um político do povo, de controlar a liberdade. Então, já tem uma coisa estrutural aqui entre nós, complicada. E a segunda, há uma experiência muito negativa dos políticos brasileiros com a cultura, com os artistas, com os intelectuais que tratam do problema cultural, que tratam do problema da produção do imaginário, que eu vi alguém dizer aqui, que eu acho que é muito expressiva a expressão. Porque toda campanha política, os candidatos procuram os artistas. Procuram os artistas porque ele dá um certo glamour, dá um certo charme para a campanha, e porque dá muito voto. Que muita gente vota por causa de um artista global, então ele vai procurar. E depois, olimpicamente, abandona. Eu vi várias queixas de políticos. Uma vez o Paulo Betti me disse, puxa, mas eu me matei pelo Lula e não sou nem sei o que está acontecendo. Então, nós temos uma experiência complicada com isso. Eu não quero repetir isso. Eu não quero repetir isso. Não estou procurando vocês porque quero que vocês deem glamour para a minha campanha, nem estou procurando vocês porque acho que consigo muito voto, etc. Não é por isso. Eu estou procurando vocês porque entre nós existe uma grande similitude. Quer dizer, o artista, ainda que ele nem talvez pense, ele é sempre um crítico. O Bach, por exemplo, que era um homem, um tocador de órgão, muito discreto, era um crítico. Tanto crítico que foi quase preso. De modo que o artista, ele é sempre um dissidente. O artista nunca está muito acertado na sociedade. Não é verdade? Ele está sempre complicado, porque a criação é isso. A criação é uma crítica do que está acontecendo, da sociedade. Então, nós temos uma outra, essa similitude é muito grande entre nós, porque nós somos os críticos dessa sociedade. Nós somos os críticos desse modelo econômico, nós somos os críticos desse modelo social, nós somos os críticos desse modelo político, e nós queremos ter, de certa maneira, reivindicar a primazia desta crítica na sociedade brasileira. Nós é que fazemos a crítica real e profunda do que está errado nesse país. Então nós temos um problema, nós tratamos do poder, vocês têm certo medo do poder, com toda razão, né? Mas, por outro lado, vocês sabem que aqui tem pessoas que são críticas como vocês, profundamente críticas. Então, o que na verdade, eu gostaria de pedir, qual é o sentido, né, dessa nossa reunião? Eu chamaria o seguinte, eu quero fazer um convite para vocês, mas esse convite não é para agora. Esse convite é para novembro, quando tiver acabado a eleição. Quando tiver acabado a eleição, eu quero reunir nesta sala aqui, né, novamente vocês, para nós então fazermos aquilo que é o sentido desta candidatura, que é recomeçar o trabalho de construção de uma enorme esperança que afundou, que está no seu ponto mais baixo, que está na sua hora mais difícil, que está quase no momento da sua extinção, que não se extingue somente porque é eterna, que é a ideia da igualdade socialista, da liberdade socialista, do respeito à pessoa humana,
que é característica do socialismo, da fraternidade, que é a marca do socialista. Então, na verdade, eu só me dispus a ser candidato nessa idade, nessas circunstâncias tão difíceis, porque, de certa maneira, eu me convenci que talvez, pelas circunstâncias da vida, não tanto por mérito meu, mas pela circunstância, porque não tem mais ninguém, não sobrou mais ninguém. Todos os que levantaram essa esperança traíram. Ficou o que era menos importante lá, mas esse pelo menos ficou coerente. Esse ficou firme. Então, por isso ele foi visto. Disse, olha, aquele lá pode. Por quê? Porque ele não traiu. Porque ele está há 60 anos dizendo a mesma coisa. Eu acho que é por isso que vocês estão aqui. E é por isso que eu estou aqui. Porque nós precisamos recomeçar essa grande esperança, a construir essa grande esperança. O Badiou, o Alain Badiou, diz o seguinte, que o socialismo, ou melhor, ele diz o comunismo, porque o socialismo é uma transição. Na verdade, nós somos comunistas. Né? Porque o socialismo é uma história de 200 anos. Nos 100 primeiros anos dessa história, foi para compor a proposta. Primeiro ele é utópico, depois ele é científico, ele passa pelo anarco-sindicalismo, pelo anarquismo, pelo sindicalismo, pelo social-cristianismo, de certa maneira, pelo contismo até, no seu começo. E depois ele condensa na proposta do Marx, na filosofia marxista. Então, ele levou 100 anos para fazer isso. Em 17, ele conseguiu as condições políticas objetivas para se materializar. E depois ele levou mais 70 e tantos anos para tentar a primeira experiência. E a primeira experiência não deu certo. Mas não é que ela não deu certo inteiramente. Nós temos muita dificuldade para julgar essa experiência hoje. Porque como o aspecto negativo dela assumiu uma força enorme, nós temos dificuldade de ver os aspectos positivos que foram enormes. Nós estamos falando aqui por causa da experiência soviética, porque senão o alemão teria dominado os 1000 anos do projeto nazista. Não tenho dúvida. Mas hoje é difícil a gente dizer isso, porque o que ficou da experiência para a massa, e mesmo para nós, foi o problema da liberdade. E vocês que estão sentados aqui, a coisa mais fundamental para vocês é a liberdade. O artista que não tem liberdade não cria nada. Nada. Então, na verdade, esses 100 anos, esses 70 anos não foram perdidos, porque houve muita coisa acumulada, mas eles terminaram. Aquela experiência, nós temos uma certeza, não é aquela que nós queremos. Não é aquela que nós queremos reproduzir. Aquela, nós vamos tirar dela o que foi positivo, vamos exorcizar o que foi negativo, vamos botar para fora o que foi negativo e vamos começar uma nova etapa. Então, novembro é uma nova etapa que eu queria começar com vocês. A etapa de construir o socialismo no Brasil. E esse é um problema de consciência e, portanto, é um problema de crítica. É um problema de transformar uma razão ingênua numa razão crítica. Esse é o trabalho do socialista. E não é possível fazer esse trabalho sem a intuição do artista. Sem a linguagem que não é de causa e efeito, mas é feita de intuição, é feita de criação, é feita de sensibilidade, é feita de ideograma, é feita de gesto, é feita de cor, é feita de movimento, é feita de luz, que são linguagens, por exemplo, que eu e o Leon aqui não entendemos nada.